Avião da Embraer cai no Cazaquistão. 38 pessoas morrem e 29 sobrevivem. E você vai ver também. Especialista diz que avião pode ter sido atingido por tiros. Número de mortes sobe para 6 após queda da ponte entre o Maranhão e Tocantins. Idosa se forma no ensino médio aos 91 anos. E ainda, ranking mostra quais os times ganham mais dinheiro com o patrocínio na camisa. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h39 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira de Natal. E olha só, um avião comercial com 67 pessoas a bordo caiu nesta quarta-feira no Cazaquistão. A Azerbaijan Airlines informou que a aeronave, o Embraer 190 ou 190, transportava 62 passageiros e 5 membros da tripulação. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 39 pessoas morreram e 28 sobreviveram. A aeronave saiu de Baku, capital do Azerbaijão, com destino a Grozny, a capital da República Russa da Chechênia. Mas precisou realizar um pouso de emergência, segundo a Azerbaijan Airlines, a 3 quilômetros de Aktau, perto do Mar Cáspio. O Ministério Cazaque de Situações de Emergência declarou que houve sobreviventes e alguns deles foram hospitalizados. Já o departamento local do Ministério da Saúde informou um balanço de 28 sobreviventes. E entre as pessoas a bordo estavam 37 cidadãos azeres, 6 cazaques, 3 quirguizes e 16 russos, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão. De acordo com informações das autoridades do Azerbaijão, a maioria dos sobreviventes estava na cauda da aeronave e um deles gravou o momento em que o jato, fabricado no Brasil, apresentou problemas durante o voo. Na primeira parte da filmagem é possível ver que algumas máscaras de oxigênio estavam acionadas e parte do painel lateral de revestimento foi desprendido. Já na segunda parte do vídeo, com o avião já em solo, após a queda, é possível ver um cenário caótico, com bagagens espalhadas e pessoas caídas pela aeronave. Olha, e a empresa brasileira fabricante da aeronave que caiu hoje no Cazaquistão informou que vai ajudar as autoridades do país nas investigações sobre o acidente. A Embraer diz que está acompanhando de perto a situação. A fabricante brasileira da aeronave afirmou em nota que lamenta o acidente e se solidariza com os familiares das vítimas. Na nota, a Embraer diz que está pronta para auxiliar todas as autoridades nas investigações para descobrir as causas da queda do avião. A nota continua manifestando preocupação e compaixão para com as famílias, amigos, colegas e entes queridos afetados pelo acidente. O avião que caiu voava entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, capital da região russa da Chechênia. A aeronave, porém, teve que realizar um pouso de emergência nas proximidades de Aktau, no Cazaquistão. O modelo Embraer 190 era operado pela Azerbaijan Airlines e apresentou problemas durante o voo. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades cazaques, 67 passageiros estavam a bordo, além de 5 tripulantes. As primeiras informações indicam que 28 pessoas sobreviveram ao acidente. E olha, após as informações de que a fuselagem da aeronave foi perfurada antes da queda, nós ouvimos o perito aeronáutico Daniel Calazans. As autoridades do Cazaquistão inicialmente disseram que o avião havia colidido com uma ave. Em relação a esta aeronave, nós podemos perceber que ela foi danificada na parte traseira, na cauda da aeronave, onde nós temos superfície de controle muito importantes, que é o rudder, né, que é o leme de direção, que controla a aeronave em termos de direção, e temos também ali o profundor, que controla a aeronave na questão de subida e descida. Essas duas superfícies são muito importantes para controlar o voo, e nós percebemos
que a aeronave foi severamente danificada nessas partes, trazendo aí grande dificuldade ao piloto. O piloto deve ter tido problemas, talvez, no sistema hidráulico que tenha provocado danos nessas partes. Nós percebemos que a aeronave foi perfurada. Não acreditamos que seja míssil como um ataque direto, pois um míssil, quando ele atinge a aeronave diretamente, ele não provoca furos, e sim rombo na aeronave. Então acreditamos, a menos que tenha sido um míssil que tenha sido detonado nas redondezas, tendo aí como consequência a aeronave foi atingida por estilhaços desse míssil, ou uma outra fonte aí que nós desconhecemos, né? Fala-se também em colisão com pássaros. Não acredito, porque colisão com pássaros danifica a fuselagem de uma outra maneira. Normalmente amassa. Colisão com pássaros não fura a fuselagem. Então, não acreditamos nesta hipótese. E as buscas por desaparecidos após a queda da ponte que liga o Maranhão a Tocantins foram retomadas hoje. 11 pessoas ainda não foram encontradas e 6 morreram. No momento do desabamento, 3 caminhões que estavam carregando produtos químicos passavam pelo local. As notas fiscais dos caminhões apontam quantidades consideráveis de defensivos agrícolas e ácido sulfúrico, que caíram no rio. Isso atrapalhou as buscas, já que os mergulhadores não podem entrar na água, e o trabalho na água só pode ser feito com botes. A Agência Nacional de Águas está analisando a qualidade da água naquela região do rio Tocantins, mas até o momento a agência diz que não há indícios de contaminação. Do mesmo jeito, não é seguro fazer mergulhos. A operação de buscas foi retomada às 6h30 da manhã de hoje e cerca de 90 pessoas estão envolvidas na força-tarefa. Apenas uma vítima foi resgatada com vida. E uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça na véspera do Natal durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, onde a jovem passaria a noite de Natal com a família. O caso aconteceu na BR-040, na rodovia Washington Luiz, no município de Caxias, na Baixada Fluminense. A jovem Juliana, de 26 anos, estava no carro com a sua família a caminho da casa de parentes, onde passariam a noite de Natal. O pai da garota, que dirigiu o veículo, disse que deu passagem para a viatura passar, mas eles não passaram. Logo depois, ligaram a sirene e ele sinalizou com a seta para encostar o carro. E os policiais rodoviários desceram atirando. Todos no carro abaixaram, mas infelizmente um dos disparos acertou a cabeça de Juliana. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Adão Pereira Nunes e passou por uma cirurgia. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O pai da jovem também foi baleado na mão esquerda, mas não teve fraturas e já recebeu alta. O carro da família e a viatura da PRF foram levados para a delegacia para a realização de perícia. Em nota, a PRF disse que a corregedoria investiga o caso e os agentes foram afastados de todas as atividades. No Rio Grande do Sul, 3 pessoas morreram por um motivo não muito comum: comer um bolo. De acordo com as autoridades que investigam o caso, os ingredientes estavam vencidos. O caso aconteceu em Torres, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, 7 pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa durante um café da tarde, quando começaram a passar mal. Entre elas, 3 morreram, 2 por parada cardiorrespiratória e 1 por intoxicação alimentar. A Polícia Civil encaminhou os corpos para a necrópsia no Instituto Geral de Perícia e as outras 4 pessoas foram hospitalizadas, incluindo a mulher que preparou o bolo. De acordo com as autoridades, na casa dela foram encontrados vários ingredientes vencidos, o que levanta a hipótese de ter ocorrido uma intoxicação alimentar pela ingestão desses alimentos fora da data de validade. Mas a possibilidade de um envenenamento não está descartada. Os alimentos consumidos pela família foram recolhidos e também vão passar por perícia. A polícia também informou que o ex-marido da mulher que preparou o doce morreu em setembro por intoxicação alimentar. Na época, a morte não foi investigada por ter sido considerada natural, mas agora a polícia abriu inquérito sobre o caso e pediu a exumação do corpo. E após o decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabelece diretrizes para a abordagem realizada pela polícia, tanto militar quanto civil, governadores e parlamentares reagiram e dizem que vão derrubar esse decreto logo depois do recesso parlamentar.
Em uma rede social, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escreveu que o crime organizado celebra o grande presente de Natal recebido do presidente Lula. Caiado entende que o decreto garante mais liberdade de ação aos criminosos, promove o engessamento das forças policiais e foca apenas em crimes de menor potencial ofensivo. Para o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o decreto fere o artigo 144 da Constituição Federal, que define quais são as corporações que integram as forças de segurança no Brasil. Segundo Ibanez, é interferência total do governo federal na segurança pública dos estados. O governador do Distrito Federal disse ainda que quem faz a segurança pública são os estados. No Congresso Nacional, deputados da chamada Bancada da Bala, formada por políticos ligados às forças policiais, se preparam para reagir ao decreto. Congressistas criticaram o fato de que o texto foi elaborado sem debates públicos ou discussão prévia com parlamentares. Para o deputado federal Biratã Sanderson, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, o governo Lula quer criminalizar a atividade policial. O parlamentar declarou que pretende protocolar um projeto de decreto legislativo junto à Câmara dos Deputados para derrubar o decreto do governo federal. O decreto estabelece que o Ministério da Justiça terá competência para editar regras complementares, financiar, formular e monitorar ações relacionadas à atuação policial. O documento também especifica que a força deve ser usada pelos agentes apenas em casos de ameaça real ou potencial. Com isso, o uso da arma de fogo deve ser feito como último recurso. O documento foi enviado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, à Casa Civil para análise e, em seguida, o texto será encaminhado para assinatura do presidente Lula. E veja a seguir, aos 91 anos, idosa se forma no ensino médio. E você vai ver também, lista mostra os times brasileiros que mais arrecadam com os patrocínios. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer as informações é o Pedro Beraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. E olha só, Pedro, um site divulgou uma lista, da média de público entre os times do futebol brasileiro. Conta pra gente aí quem tá liderando, Pedro. Isso mesmo, Kleber. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. A lista foi realizada entre os times do futebol do mundo inteiro e só teve um clube brasileiro que ficou entre os 30 primeiros. De acordo com o site World Football, o clube carioca está na 22ª posição das maiores médias de público dos campeonatos nacionais. A pesquisa levou em consideração todos os jogos como mandante, das primeiras divisões das ligas filiadas à FIFA, até o último final de semana. As partidas das competições continentais como Libertadores, Champions League e as Copas nacionais e regionais, como estaduais e Copa do Brasil, não foram consideradas. O dono da maior torcida do país é o único brasileiro a fazer parte da lista. Mas mesmo tendo ótimos números, o Flamengo teve uma queda na popularidade referente ao ano de 2023. No ano passado, o time carioca ocupava a 15ª posição e tinha a média de 56.743 torcedores. Esse número caiu para 54.337 presentes em 2024. Com isso, o Flamengo caiu 7 posições esse ano. O primeiro da lista é sul-americano. O River Plate tem média de 83.820 torcedores, seguido pelos alemães Borussia Dortmund com 81.365 e Bayern de Munique com 75.000 torcedores. E olha, Pedro, uma outra lista, mostra os times brasileiros que mais arrecadam com os patrocínios na camisa. Conta pra gente. Exatamente. E o Palmeiras recentemente viu seus valores aumentarem em 19 milhões anuais. Isso porque assinou com uma casa de apostas. Mas apesar disso, não subiu de posição no ranking. O
Palmeiras assinou com a Sporting Bet para ser a patrocinadora master a partir de 2025 e teve um salto nos valores arrecadados anualmente. A cota fixa com a Crefisa, que o patrocinou o clube por mais de 10 anos, era de 81 milhões de reais por ano e agora, com a Sporting Bet, será de 100 milhões anuais. Apesar do salto de quase 20 milhões nos valores, o Verdão permanece em terceiro no ranking dos clubes com os maiores acordos. Vamos ver alguns dos maiores patrocinadores. Em primeiro vem o Flamengo, que arrecada 115 milhões com a PixBet. A Esportes da Sorte rende 103 milhões anuais ao Corinthians. Em terceiro, continua o Palmeiras, que arrecada agora 100 milhões com a casa de aposta Sporting Bet. O Vasco aparece em quarto, arrecadando 70 milhões com a Betfair. E fechando o top 5 vem o Atlético Mineiro, que arrecada 70 milhões por ano com a H2Bet. Vamos falar de mercado da bola. O Cruzeiro está de olho em um jogador bastante conhecido, né? Um zagueiro famoso. Isso mesmo, Kleber. O nome da vez é o zagueiro espanhol Sérgio Ramos. E os dirigentes já admitiram o interesse na lenda do Real Madrid e da seleção espanhola. O nome do zagueiro Sérgio Ramos vem sendo bastante comentado no Cruzeiro. Tudo começou após o empresário Pedro Lourenço, dono da SAF que controla o futebol cruzeirense, dizer que o clube está de portas abertas para ele. Depois disso, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, confirmou que manteve contato com um agente ligado ao jogador, que foi campeão do mundo pela seleção da Espanha e também fez história com a camisa do Real Madrid. Matos, no entanto, afirmou que o jogador ainda não demonstrou claramente que está disposto a jogar na América do Sul. Com ou sem Sérgio Ramos, a zaga é uma das prioridades para as contratações no Cruzeiro. O clube dispensou alguns jogadores recentemente, o que abriu espaço na folha de pagamento. E a ideia é investir pesado na contratação de um zagueiro de nome para 2025. Bom, Kleber, por hoje é só. Como ainda é tempo, um bom Natal para você, um bom Natal para todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Pedro, e um bom Natal para você também. E olha só, a gente muda de assunto agora, aliás, para trazer uma bela história. Uma idosa da cidade de Guarulhos, ela se formou aos 91 anos no ensino médio. Dona Yolanda, que só aprendeu a ler e escrever o nome aos 85 anos e agora realiza um sonho. Vamos ver. De beca, salto alto, carregando um buquê de flores e acompanhada pelos professores, Yolanda Ribeiro Conte, de 91 anos, subiu ao palco da Universidade de Guarulhos no dia 11 de dezembro para finalmente realizar aquilo que tanto sonhava desde jovem, a formação no ensino básico. O diploma recebido das mãos dos professores da Escola Estadual Padre Conrado Silva, por meio de um programa de educação de jovens e adultos, simbolizou a realização desse sonho. A idosa queria muito aprender a ler e escrever, principalmente o próprio nome. Ela sempre se sentia incomodada por não saber ler e escrever, mas isso nunca fez ela parar de sonhar e agora conseguiu. Feliz com a realização do sonho, ela diz que querer é poder, mas para isso é preciso correr atrás. Nada é fácil e nunca foi para a Dona Yolanda. Ela contou que sempre trabalhou desde novinha. Segundo a Dona Yolanda, aos 11 anos, ela se mudou para São Paulo junto com a família e prometeu aos avós que iria estudar. Mas isso não aconteceu. Ela foi explorada e trabalhou desde então e não conseguia ir para a escola. Aprender a ler também proporcionou ter contato com histórias que sempre gostou e outras matérias. Com a conclusão do ensino, a filha dela e toda a família se emocionaram bastante na hora da entrega do diploma. E com esse belo exemplo, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e um Feliz Natal. Até mais.